Olá, meus queridos irmãos e amigos deste canal. Que Deus em Cristo vos abençoe, que Deus dê um dia de paz, de saúde para você e toda a sua família. Onde você estiver assistindo este vídeo, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida. E agradecer pelo compartilhamento deste vídeo. Continue compartilhando para que eles possam chegar a outras pessoas. Se você ainda não está inscrito, meu querido irmão e amigo, se inscreva para que sempre chegue alguma mensagem para que você possa assistir. E hoje eu quero aqui trazer uma palavra que tem sido de muita polêmica, principalmente entre os cristãos, entre os crentes, né? Que fala sobre contribuição. E aquilo que eu vou falar não é de mim mesmo, não é o que eu acho, o que é da minha opinião, mas é aquilo que eu tenho aprendido na palavra de Deus, que eu tenho estudado há mais de 40 anos, mais de 30 como pastor, através de estudo, através de curso de teologia que eu tenho feito. Então eu vou dar o meu parecer aqui conforme eu aprendi e que eu ensino aqueles a qual eu tenho tido como membro da igreja, tá bom? Primeiramente, quero ler aqui um versículo, se encontra em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Né? Sabemos que a obra de Deus ela necessita muito das nossas ofertas, nossos dízimos, né? Porque ela não tem ajuda de um movimento, nem governamental, ela depende unicamente dos seus servos. E por ser assim, eu até estava falando com um amigo meu que antigamente as pessoas que criticavam sobre o dízimo eram pessoas que não ainda eram crentes, que ainda não tinham aceitado a Cristo. Pessoas que estavam de fora, pessoas que ainda estavam no mundo, então eles criticavam, zombavam e diziam: olha, vocês dão dinheiro, dão um negócio de dízimo, dando dinheiro para a igreja, dando dinheiro para pastor, os pastores estão ficando ricos, comprando carro novo, casa nova, tal, tal, tal. Então, essa lenga-lenga, ela vinha das pessoas que ainda não eram crentes. Mas aí o diabo virou o jogo. Quando viu que eles não conseguiam parar a ação dos cristãos que dizimavam, que ajudavam a igreja crescia em nome de Jesus. Então o diabo fez o quê? Ele fez com que uma parte dos cristãos, dos próprios crentes dentro da igreja, se revoltasse e cresce, que o diabo colocou na mente que não é necessário dar o dízimo. Por que eles alegam, essas pessoas antidizimistas? Eles alegam que todo o dinheiro vai para pastor, que o pastor é rico, que isso é aquilo. Então, o primeiro argumento que fala é sobre esse assunto. Então, eu sei que nos anos 90, ou até antes, nos anos 80, surgiu algumas igrejas, alguns ministérios, alguns neopentecostal, né, que são novas igrejas, e vieram trazendo uma forma de evangelho muito sádico, uma forma de pregar, né, que fala mais sobre prosperidade do que sobre salvação. Então essas igrejas, ela entrou por um caminho mais de comércio do que um caminho de espiritualidade. Há hoje ainda no nosso meio muitas igrejas, muito ministério, muitas denominações, que eles visam mais o lucro do que a saúde espiritual dos membros. E por causa disso tem afastado e tem tirado muita gente dentro da igreja, e outros têm se revoltado acerca das contribuições. Tem pastores aí que falam mais em dinheiro do que propriamente salvação. A igreja ela necessita das nossas contribuições, né? A oferta ela é dada por amor. Se você ama a obra de Deus, você quer a obra de Deus crescer, então você vai lá e oferta conforme as suas possibilidades.
conforme também o dízimo. Os dízimos trazem também benefício à obra de Deus. E o dízimo ele é dado por fé. Porque se você tem fé que não lhe vai faltar, que você não vai ter necessidade, então você dizima com fé e Deus, a sua promessa é que ele vai abrir as portas do céu e derramar bênção sem medida. Mas nada daquilo que alguém está pregando por aí dizendo, olha, você dê tanto que Deus dá 10 vezes mais. Não existe isso. Isso não é bíblico. Deus não prometeu dar a você o que você dá. Deus ele dá pela sua misericórdia, pela sua fidelidade. Se eu vou dar um carro, Deus vai me dar 2. Não, não existe isso, irmão. Por isso que hoje, alguns crentes, muitos crentes, né? Pelo menos 30, 40% dos cristãos hoje estão levados por uma doutrina antidizimista. Não querem mais dar o dízimo porque acha que o dízimo vai tudo para o pastor, vai tudo para isso. Mas verdadeiramente, se a gente for olhar pela palavra de Deus, a gente vai ver alguns pontos, como é necessário as nossas ofertas serem doadas, como também devolvida o nosso dízimo. Alguns pontos que eu quero trazer está em cima de alguns comentários que eu tenho ouvido pela internet ou até mesmo por pessoas presentes. Algumas pessoas que falam comigo, dizem, olha, eu não vou dar o dízimo por causa disso, por causa daquilo. Então, eu vi um vídeo na internet, um irmão estava falando sobre o dízimo, e aí o outro rapaz lá rebate e diz assim, olha, não é necessário mais dar o dízimo, porque o dízimo ficou lá no passado. E o dízimo naquela época foi dado à tribo de Levi. E o dízimo não era dado em dinheiro, era dado em alimento. Tá certo. Só que ele tem que ver, ele precisa estudar mais a Bíblia, como também história geral. E na história geral nós aprendemos que no começo não havia moeda, não havia espécie de compra e venda. Era troca. Se você era cultivador de alimento, de feijão, de arroz, e aí você colhia o seu arroz, seu feijão, fazia 10, 15 sacos, o que acontecia? Aí faltava a carne, faltava o leite, faltava a roupa. Então aquelas pessoas pegavam um saco de feijão, um saco de arroz, um saco de trigo, e ia trocar com alguém que tinha carne, que tinha uma ovelha, que tinha uma vaca, algum que trabalhava em fazer calçado, e fazia a troca, porque não havia, principalmente o povo de Israel que estava no deserto. Não tinha indústria no deserto para que o povo trabalhasse, ganhasse dinheiro e fosse dizimar em espécie. Não tinha. Era aquilo que eles plantavam no deserto. Então, esse rapaz é uma falta de sabedoria muito grande de história geral, né? Não estou falando nem da Bíblia, porque o povo de Israel não trabalhava no deserto em indústria para ganhar dinheiro, em farmácia, em supermercado, não tinha essas coisas. Então, era produtos, como Abraão foi dizimar para Melquisedeque. Ele dizimou aquilo que ele trouxe do despojo da guerra. Ele trouxe ouro, dizimou ouro. Ele trouxe vestido, dizimou vestido. Ele trouxe calçado, dizimou calçado. Ele trouxe vaca, ovelha, dizimou vaca e ovelha. E o dízimo, como alguém veio falar para mim, dizendo assim, olha, meu irmão, o dízimo é coisa do Velho Testamento, lá no passado. Hoje nós estamos na graça, não precisa mais dizimar. O dízimo não foi instituído na lei. Ele diz assim, não, porque o dízimo é lá da lei, nós não estamos mais na lei, estamos na graça. O dízimo não foi instituído na lei. O dízimo foi instituído ainda nos dias dos patriarcas. A primeira menção, a primeira revelação do dízimo está com Abraão, lá no capítulo 14, quando Abraão vem da guerra, e ele vai e dizima ao sacerdote Melquisedeque.
Depois também nós vemos outra passagem lá em Gênesis capítulo 28, quando Jacó foge do seu irmão Papadarã, e ele chega a um certo lugar e vai se deitar cansado, e à noite ele tem um sonho dos anjos subindo e descendo pela escada, e ele diz assim, ele faz de manhã, quando ele se acorda, ele faz um voto ao Senhor e diz assim: se eu na minha viagem, o Senhor me abençoar com comida, com roupa e com bens, na volta, quando eu voltar, eu dizimarei de tudo que eu tenho ganhado. E lá na frente, quando ele volta para a sua terra, para ver o seu pai ainda, que está em vida, ele dizima. Ele recorda do voto e vai lá e dizima. Então o dízimo não foi criado na lei. O dízimo ele foi aprimorado na lei, que quando Deus leva o povo para o deserto, então Deus fala com Moisés, diz assim: olha, Moisés, a tribo de Levi será uma tribo de sacerdote. E eles cuidarão do tabernáculo, que Deus começou a instituir o tabernáculo, para fazer o tabernáculo, para que eles possam ter a graça de Deus em suas vidas, né? Então, quando o tabernáculo foi instituído, a tribo de Levi foi instituída como sacerdote. Essa tribo, ela cuidava unicamente dos tabernáculos e dos utensílios do tabernáculo, porque eles não paravam por muito tempo em um só lugar, eles estavam sempre emigrando, né, de um lugar para outro. Então tinha que desarmar a tenda, as cordas, o véu, a mesa, né, os candelabros, onde ficavam os incensos, a arca do concerto. E só quem podia tocar nessas coisas era consagrado a Deus pela tribo de Levi. Então a tribo de Levi não trabalhava. Mas as outras 11 tribos trabalhavam e colhiam e davam o dízimo para sustento do povo da tribo de Levi. Então, o dízimo não foi instituído na lei, ela foi aprimorada. E veio até hoje. Assim, nós estamos na lei, estamos na graça. Me mostra um versículo na Bíblia que é para dar o dízimo no Novo Testamento. Tem vários. É só você ter a mesma ideia de se você me mostra na Bíblia onde tem escrito Santíssima Trindade. Não existe de Gênesis Apocalipse a palavra Santíssima Trindade. E você crê na Santíssima Trindade? Eu creio. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Como? Porque a palavra ela é explícita. Quando você lê um versículo do batismo de Jesus, que é o mais claro, aí o Jesus está sendo batizado por João, o Espírito Santo desce em forma de uma pomba e uma voz lá do céu diz: este é meu filho amado a quem me comprazo. A palavra não está dizendo Santíssima Trindade, mas ali nós vemos a ação do Deus Trino. Então acredito nisso. A mesma coisa é o dízimo. Lá no capítulo 23 de Mateus, Jesus vai dar uma palavra para os fariseus, reclamando dos fariseus, né, dando uma chicotada no fariseu. Ele diz: ai de vós, fariseus, que dizimai o endo, o coentro e o cominho, e não olhai para a justiça, né, para fazer o bem às pessoas. Aí Jesus diz assim: fazei tudo isso. O que é fazer tudo isso? Dá o dízimo. Por que Jesus não falou em dinheiro? Porque era verdadeiramente o que os fariseus faziam. Plantavam essas coisas. Cominho, coentro, o endro. Eles plantavam isso. Então, ele tinha que dar o dízimo daquilo que eles plantavam. Certo? Então, Jesus, se o dízimo não fosse ainda naqueles dias válido, Jesus não tinha falado sobre o dízimo. Como também lá no capítulo 7 de Hebreus, o escritor aos Hebreus vai falar sobre o dízimo. Quando ele começa a falar de Abraão dando dízimo a Melquisedeque, depois fala do sacerdócio de Cristo, falando sobre o dízimo. Como também o que eu li hoje agora, porque cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza, mas com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria, é exatamente a contribuição da oferta, a contribuição do dízimo. Paulo também mandou Tito ir a Roma pegar o arrecadado. Paulo sobrevivia do arrecadado da igreja. Pensei, todo dia vai para pastor. Sim, mas Paulo vivia do arrecadado da igreja. Mas Paulo era fazedor de tendas. Sim,
Por que Paulo falou disso que ia fazer tenda? Porque ele chega em certo lugar, se eu não me engano, em Colossos, se eu não me engano, perdão aí pelo equívoco, mas alguns irmãos lá disseram que Paulo não era apóstolo e que Paulo não tinha direito às ofertas. A Paulo vai e diz assim: tudo bem, se vocês não quiserem dar as ofertas, eu sei fazer tenda, eu sobrevivo fazendo tenda. Então era isso. Como hoje tem pastores que dirigem igrejas e trabalham nas suas vidas seculares. Uns são professores, outros são técnicos, outros trabalham na obra civil. Eu, como pastor, dirigi 17 anos de uma igreja, 17 anos, eu não dependia de dízimo da igreja, porque se eu fosse depender, eu ia morrer de fome, porque a igreja era pequena. Então, o que eu fazia? Eu tinha que trabalhar. E trabalhando eu conseguia minhas coisas. É tanto que uma vez eu estava trabalhando numa empresa, e eu saí dessa empresa, eu estava com 2 anos dirigindo uma igreja, eu saí dessa empresa e comprei um Fusquinha, que era o mais barato naquela época, eu não me engano, foi R$ 1.300 que eu comprei um Fusquinha. No dia que eu cheguei no culto lá na igreja, aí um incrédulo lá, incrédulo não, porque incrédulo é aquele que é crente, que sabe da verdade e não obedece. Mas o descrente comentou, depois eu soube: olha aí, tá vendo? Só porque tá dirigindo a igreja agora comprou um carro. Mas não sabe que aquele carro foi comprado com as minhas contas que eu recebi da empresa. Então tem tanta pessoa para julgar a vida de um pastor. E o pastor, ele tem que ser, que dirige a igreja, tem que ser sustentado pela igreja. Assim como os levitas foi sustentado pelo povo, pelos seus irmãos de outras tribos. O dízimo, ele é necessário porque, como disse lá em Malaquias, no capítulo 3, verso 10 em diante, para que haja mantimento em minha casa. Qual é o mantimento? Palavra e que a igreja esteja apta para receber os irmãos. Aí tem irmãos que não dizimam, que é contra o dízimo, mas quer chegar na igreja, quer encontrar cadeira nova, a igreja pintada, ar-condicionado, som bom. Como assim, irmão? Se você não dizima, se você não é fiel a Deus, como é que você quer que a igreja esteja conforme a sua vontade? Se você não dá uma oferta, se você não dá, não dizima nem nada, não pode. Não pode ser assim. Então o dízimo ele veio para que a igreja haja mantimento. Então, outra coisa que muitas pessoas têm falado é que o dízimo, ele tem que... Eu vi um pastor, não sei se era pastor, um pregador aí falando pela internet, na internet tem de tudo, né? Dizendo assim: olha, o dia dos dízimos tem que ser transformado em cestas básicas para ajudar os pobres, os necessitados, aqueles que entram na igreja, tal, tal, tal. Bom, eu quero falar uma coisa. Eu não encontro aqui na palavra de Deus nenhum versículo dizendo que o dízimo é para ajudar os pobres. Diz que é para que haja mantimento na casa do Senhor. Mantimento, que a família e a vida do pastor seja amparado por esse dinheiro e que possa haver mantimento, que é palavra. Como é que uma pessoa, que nem eu dirigia uma igreja e muitas vezes eu chegava do trabalho e tinha que preparar a mensagem ainda para pregar à noite, porque a igreja não tinha como me sustentar. Então isso era meio difícil. Então, para que haja mantimento, é que a vida do pastor esteja integralmente relacionada às coisas da igreja. Acerca da ajuda dos necessitados, a igreja tem que ter essa parte filantrópica. Mas isso não é pelo dízimo, é pelas ofertas que vêm trazidas pelos próprios irmãos. Nós vemos aí lá em Atos Apóstolos, quando os irmãos Pedro, Tiago e outros, eles consagraram alguns irmãos para que cuidassem das órfãos, das viúvas, dos necessitados e dos estrangeiros. Mas o que era? Era através das ofertas que os irmãos traziam
Então eles ajudavam aqueles que estavam necessitados. Não era o dinheiro do dízimo. Então a igreja, ela tem que ter essa ação social, filantrópica, de que os próprios irmãos possam se juntar e fazer com que hajam cestas básicas, dinheiro para comprar remédio para alguém que está enfermo, essas coisas e tal. Isso é normal. Mas isso através das ofertas, não é através do dízimo. O dízimo, ele é integralmente levado à igreja para que possa cumprir com suas obrigações. Pagar água, pagar luz, todo começo do ano PTU, e para que a igreja esteja limpa, para que a igreja esteja bonita e para sustento da vida do pastor e de sua família. Agora, o diabo tem colocado no coração de muitos crentes a não dar o dízimo. E se não der o dízimo, vai para o inferno? Eu não prego isso, irmão. Eu não posso dizer porque eu não sou Deus para condenar ninguém. Dízimo não salva e nem condena. O dízimo, ele faz parte da vida do salvo. Toda pessoa que é salva, toda pessoa que tem Cristo no coração, que tem amor à obra de Deus, ele dizima. Ele não deixa de dizimar. Ele dizima, ele oferta, porque Deus, ele é fiel. Ele diz, se formos fiel, Deus é fiel. Se deixarmos de ser fiel, Deus continua sendo fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Então, as misericórdias de Deus é que nos sustenta. E Deus sabe de todas as coisas. Deus não deixará nada devendo a ninguém aqui na terra. De tudo que nós fizermos em prol da obra de Deus, para a obra de Deus, Deus recompensará com vida as coisas que nós necessitamos. A nossa saúde, a salvação da nossa família, nossos bens, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós almejamos, aquilo que nós projetamos para a nossa vida. Deus estará à frente para nos ajudar. Então é isso, daqueles que dizimam, aqueles que têm um bom coração, aqueles que amam a obra de Deus. E tem muita gente aí querendo que as pessoas não dizimem. Se você não quer dizimar, não tem problema. Você não vai deixar de ser crente por causa disso. Mas não fique colocando caraminholas na cabeça dos outros que dizimam para poder fazer com que eles não dizimem, assim a obra de Deus venha sofrer detrito. Porque você pode ser um causador da obra de Deus parar, sofrer danos. Porque se você não quiser dar, ninguém vai lhe matar, ninguém vai lhe expulsar da igreja. Eu, pelo menos, eu sempre dava estudos sobre isso, mas nunca cheguei a pegar na bitaca ou dizer assim, meu irmão, se você não der o dízimo, você vai ser expulso da igreja. Deus me livre de fazer um negócio desse. Nunca fiz, nem faço. Porque o dízimo tem que ter dado por fé, a oferta por amor. Se alguém não quer dizimar, não tem problema, não é comigo que vai prestar conta, é com Deus. Se Deus vai prestar conta ou não, também é com Deus, eu não sei. Só sei que eu já passei muita coisa na minha vida e tudo que eu já passei muitos anos desempregado e nunca Deus me deixou faltar nada. Porque quando eu estava trabalhando, quando eu estava fazendo a obra de Deus, tudo que eu ganhava, tudo que vinha a mim, eu estava lá retribuindo, devolvendo o meu dízimo, dando a minha oferta. Uma coisa que meu pai sempre me ensinou foi isso, dar oferta. No dia que eu não tinha para ir à igreja, que não tinha uma moeda para dar na casa do Senhor como oferta, eu ia com um sentimento tão grande de culpa, assim, de um vazio, de uma coisa tão terrível, porque eu não sei como é que os crentes vão para a igreja, passar meses e meses e não dar uma moedazinha de oferta na casa do Senhor. Eu vejo pessoas, quando passa a salva, é só bota a mão em cima da salva e diz assim, meu Deus, já quer tirar o que não tem. Então é meio difícil, irmão. A sua oferta tem que ser dada por amor, por gratidão. Veja aquela mulher que foi lá, aquela viúva, enquanto tinha muita gente chegava e derramava rio de dinheiro, Jesus ficava só olhando. Quando aquela viúva chegou e colocou aquelas 2 moedas no casafilofe,
Jesus disse assim, eis aí a quem botou maior oferta. Os discípulos disseram assim, mas Senhor, foi só 2 moedas. Sim, mas ela deu por fé, por amor, por gratidão. Os outros davam porque sobrava. E Deus não é Deus de sobra. Deus, ele é Deus de fé. E você tem que dar o primeiro a Deus. Não é depois. Ah, eu recebi meu salário, eu vou pagar todas as minhas contas. Depois de pagar, aí eu vou ver se sobra para dar o dízimo. Não dê não, meu irmão. Não dê, não dê, porque isso não vai chegar ao trono de Deus. Porque as coisas de Deus, ela tem que ser primícia. O que é primícia? O primeiro. Quando nascia a primeira ovelha, a primeira novilho do rebanho de alguém, ele já separava para doar a Deus, para dar aos levitas. E a mesma coisa é o nosso salário. O primeiro salário, o salário que nós recebemos, primeiramente nós temos que separar o que é de Deus, e aí Deus vai multiplicar na nossa vida o restante. Tá bom? Que Deus em Cristo os abençoe. Deixa o seu comentário, deixa o seu like. Que Deus abençoe sua vida, restaure sua vida, que Ele multiplique as bênçãos no seu lar. Que Deus derrame da sua graça e da sua glória sobre a vida de cada um. Em Cristo Jesus abençoe e dê um dia de paz. Em nome de Jesus, tá bom? Até mais, até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus.